Tema de mensagem: as profundezas do arrebatamento da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, porque de geração em geração Ele é existente, e nós estamos vivendo aqui aquilo que os profetas assim apregoaram, perseverando, pagando o preço de sangue para que o Evangelho chegasse até nós. E o que nós estamos fazendo e vamos fazer nesta hora é te alertar concernente ao arrebatamento da igreja, algo esperado pelos cristãos sobre a face da terra. Tema de mensagem: as profundezas do arrebatamento da igreja. E nós vamos ler para ter base aqui no que vamos falar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. O título diz: acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. E a Bíblia é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. E diz assim a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, os tornará a trazer com Ele, dizendo, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente, procedendo dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. As profundezas do arrebatamento da igreja. Vamos ao que nos interessa. Entenda o que eu vou te falar nessa hora. O que eu estou passando para você e vou falar agora é concernente ao sumiço dos crentes que vai acontecer sobre a face da terra. Que isso, irmão? Alguém vai matar os crentes? Não. A Bíblia nos diz que o Senhor voltará com milhares de seus anjos para buscar aqueles que estão perseverando pela fé e estão pregando o evangelho da verdade. Entenda, aqueles que pregam a salvação em Cristo Jesus entendem muito bem que Jesus Cristo já está vindo aí. Jesus Cristo já está vindo aí para arrebatar o seu povo. Aquele que perseverou até o fim, pregou o evangelho, teve a vida em santidade para poder morar no céu. Mas entenda, há um preço de perseverança. Você tem que perseverar, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Não desiste, não negue a Jesus Cristo por nada, porque Ele já vem aí para buscar o seu povo. Todos os sinais já têm mostrado sobre a face da terra, aonde Jesus Cristo já está vindo por aí. Deus prometeu, Jesus Cristo também prometeu, o Espírito Santo confirmou, e os anjos do Senhor estão guardando aqueles que hão de herdar a salvação. Entenda muito bem, se você não perseverar na fé cristã e na salvação em Jesus Cristo, você vai ficar para trás, porque quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. Persevere, não olhe para a vida de ninguém, olhe para
coisa, olham assim, eu não já vou mais para a igreja, irmão fez isso, aquele outro fez não sei o que, o pastor escandalizou. Entenda, meu irmão, uma coisa, deixe quem quiser escandalizar, deixe quem quiser se esfriar, não se esfrie você, porque a salvação é individual. Lá no livro de Eclesiastes nos diz que o Senhor vai trazer conta tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Ande pelo caminho que tiver de andar, porque eis que o Senhor te trará a juízo tudo aquilo que você tem feito. Arrebatamento da igreja, uma das maiores realidades de todos os tempos. O Evangelho chegou até nós que somos seres humanos, através daqueles que começaram a obra, e nós temos que terminar, não podemos parar. Deixa quem quiser parar, porque hoje em dia estão tentando parar até a ministração do Evangelho. O arrebatamento da igreja é realidade, porque se tu não acreditar, vai acontecer, tu estando preparado ou não, Jesus Cristo vai voltar para buscar aqueles que perseveraram. Aleluia, glórias a Deus. Quando a Bíblia diz acerca da ressurreição e a vida de Jesus Cristo, só ressuscita quem morreu. Quem não morreu não vai ressuscitar de jeito nenhum. Mas entenda uma coisa, só vai ressuscitar aquele que morreu em Cristo Jesus, porque aqueles que não morreram em Cristo Jesus nunca vão ressuscitar, só vai ressuscitar no último dia, porque Daniel já nos advertiu dizendo que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas primeiramente vai ressuscitar aqueles servos fiéis que perseveraram na fé cristã. Eles serão os primeiros a ressuscitar. Mas aqueles que morreram infiel ao Senhor, morreram com uma vida de desgraça, de pecado e pouca vergonha, vão ter que aguardar mais um pouco até o grande dia do tribunal de Cristo, aonde assim vão ressuscitar para ir para o céu. Que é isso, irmão? Isso é heresia. Não é heresia o que eu estou te falando nessa hora, porque aqueles que estão no inferno mais tarde vão ressuscitar para estar perante o trono de Deus. Eles vão para o céu também, mas eles vão para o céu, sabe para quê? Para se ajoelhar, para se cumprir o que está escrito lá em Filipenses, dizendo que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E depois, irmãos, vão estar salvos? Não. Saiu do inferno, foi para o céu, prestou conta, de lá mesmo vai para o lago de fogo e enxofre. Por isso não se iluda, direito à salvação é enquanto está em vida, perseverando na fé, sendo fiel e andando com santidade ao Senhor. Muitos profetas do passado profetizaram, muitos profetas do passado disseram e falaram o seguinte: vigiai, vigiai, porque o Senhor já vem aí. Outros falaram também dizendo: o próprio Deus, Ele vai vir visitar a terra, o Senhor vai vir visitar a terra. Estejais preparados para o grande dia de Deus. Você querendo ou não querendo acreditar, isso vai acontecer. Se para você o arrebatamento da igreja é uma ilusão, o que você diz da morte? Um dia tu vai partir. Nós, desde o nosso 0 ano de idade até a nossa idade de agora, um dia nós vamos partir dessa vida para outra, para prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Aleluia, glórias a Deus. Desde o início da criação já havia promessa. Desde lá dos céus, aonde começou a peleja, a batalha lá em cima, já havia promessa. A Bíblia diz que Satanás se rebeliou contra Deus e levou a terça parte dos anjos de Deus com ele. E houve uma grande batalha ficou travada lá em cima. E Deus expulsou Satanás de lá com a terça parte dos anjos, que Satanás assim convenceu. E eles vieram parar aqui nas partes mais baixas, vieram parar aqui na nossa terra, aonde Deus assim, Ele criou o homem com perfeição, mas Satanás entrando na serpente, através da astúcia da serpente, e tão somente a serpente enganando Eva, e Eva assim, dando para o seu esposo Adão, assim entrou o pecado no mundo. Mas entenda, lá no início da criação, aonde tinha o primeiro homem, a primeira mulher, aonde tinha o primeiro casal que Deus criou, Deus prometeu dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, e ele nasceu. Entenda que a história deu andamento, e os profetas falaram no mesmo linguajar, eles falaram na mesma língua, dentro da palavra de Deus,
dizendo que o grande dia do Senhor há de vir, o Filho de Deus há de vir, o Senhor há de enviar o seu Filho para assim descer sobre a face da terra, e a promessa deu andamento, a história deu andamento também, e é o que nós estamos vivendo até os dias de hoje. Arrebatamento de igreja não é coisa de crente doido que ficou um tempo no hospício. Arrebatamento de igreja é realidade. Aleluia, glórias a Deus. A história dando andamento desde o primeiro homem e a primeira mulher. Deus deixou 2 modelos de arrebatamento da igreja. Primeiramente ele tomou para si Enoque, e depois ele tomou para si Elias. Entenda, primeiramente, Enoque subiu para os céus porque entrou com uma intimidade tão grande com Deus, que Deus se apaixonou por Enoque e tomou ele para si. Elias também, tendo uma intimidade tão grande com o Senhor e tendo uma intimidade tão grande com Deus, falou assim para Eliseu: se tu me vê subindo, Eliseu, a minha capa vai cair. Se você vê ela caindo, entenda uma coisa: se a minha capa cair, você vai receber a porção dobrada. 2 modelos de arrebatamento subiram sem provar a morte. Jesus Cristo morreu sim, ele provou a morte, mas ressuscitou. A morte não pôde tragar em sua vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou e foi para a glória e enviou o Espírito Santo a nós. A história dando cumprimento de andamento. Entendo que eu quero falar para você nessa tarde de revelação e de salvação para você também. As profundidades do arrebatamento de igreja é a coisa mais importante na vida do homem e da mulher, porque se você estiver preparado, Jesus Cristo vai vir. Se tu não tiver, ele vai vir do mesmo jeito, porque é promessa, e se é promessa, Deus prometeu, vai haver cumprimento. Aleluia, glórias a Deus. Mas dando um andamento aqui na mensagem da palavra do Senhor, que diz assim: não quero que, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como as demais que não têm esperança. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, após advertir os irmãos de Tessalonicenses, ele advertia dizendo que não era para eles se entristecer acerca dos que já dormiam, que estavam morrendo em Cristo Jesus. E eles já de sua época queriam rever os seus irmãos que estavam morrendo, mas morriam e Jesus ainda não vinha. Mas o apóstolo Paulo dizia: não ficar entristecido pelos que já dormem, pelos que já partiram dessa vida para outra, antes perseverai você. Eu me lembro aquela história aos quais, eu não sei, irmão, se era azar daqueles que casavam com aquela mulher. Eu só sei de uma coisa, que casava, assim contou-se uma história, assim os escribas tentando pegar Jesus Cristo. Aí contou essa história dizendo assim: Senhor, eu quero te perguntar o seguinte. O Senhor me responde, e Jesus Cristo falou: tá bom, pode falar que eu vou responder agora. E eles falaram o seguinte: olha, existia uma mulher que ela vivia sobre a face da terra. Essa mulher casou com um homem, e esse homem, ele tinha mais de 7 irmãos. E o que aconteceu? Essa mulher casou com o primeiro, aí aquele irmão morreu, e ela foi e casou com o segundo irmão, assim sucessivamente, sem cometer adultério. Porque, entenda uma coisa, casamento legal por Deus é um só, não existe 2. Se está tendo 2 por aí, não vai morar no céu, porque João Batista perdeu a cabeça por causa disso, e está pensando que lá no céu de qualquer maneira entra? Não entra. Mas essa não é a questão que eu vou entrar. Entenda muito bem. E eles vieram questionar Jesus Cristo, porque aquela mulher tinha se casado com todos os irmãos de sua casa, e todos eles morreram. E por último morreu a mulher sem deixar filho e descendente. E os escribas perguntaram para Jesus Cristo, dizendo assim: Jesus, me responde o seguinte: com qual desses homens esta mulher, ela vai ser esposa? E Jesus Cristo disse assim para eles: com nenhum deles. Com nenhum deles essa mulher vai ser esposa deles, vai ser mulher deles, porque senão vai haver briga lá em cima, lá no céu, porque lá no céu ninguém casa e nem se dá em casamento, porque todos serão igual anjos, e só vai para lá quem tiver preparado e se santificado para Deus. As profundidades
realidade do arrebatamento de igreja, desde o início da criação até os nossos dias de hoje, é cumprimento da palavra de Deus. O que aconteceu está acontecendo e o que vai acontecer mais para frente. Muitos cataclismas e muitas coisas têm acontecido sobre a face da terra. Entenda muito bem, arrebatamento de igreja é realidade. Se você não se preparar em vida, a morte vem te buscar. Se você estiver preparado em vida, Jesus vir, tu subirás para a glória. Mas não temos como fugir, vivo ou morto, temos que estar preparado. Como assim, irmão? Não entendi. Você vai entender agora. Você tem que estar vivo, andando com Cristo, porque o dia que a morte bater na tua porta, bater na tua casa, na casa do teu coração, dizendo que tu vai levar, você vai para o céu de cabeça erguida, você vai descansar no seio de Abraão, para depois ressuscitar e ir para a glória. Não fique triste por aqueles que já partiram, porque já partiu mesmo, já foram para a glória. Quer dizer, estão lá no descanso, esperando a trombeta soar lá em cima, porque aqueles que morreram estão descansando em Cristo Jesus, aguardando assim o soar do toque da trombeta, e após ela tocar lá em cima, Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que assim perseveraram pela fé. Jesus Cristo em vida já era questionado pelos discípulos. Os discípulos chegavam até ele: Senhor, o Senhor pode nos mostrar os tempos e a hora em que isso vai se suceder? E Jesus Cristo disse assim para os seus discípulos, os mais achegados, ele disse assim para ele: não importa para você os tempos, mas só importa o Pai, só importa Deus, porque para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Só Deus vai determinar a hora do arrebatamento da igreja. Mas eu deixarei um sinal, para que vocês entendam quando estiver perto. Mas qual é o sinal, Senhor? Quando o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, aí então virá o fim, a trombeta vai tocar, esteja preparado para ir para a glória. E não é que Jesus Cristo deixou o sinal mesmo? O evangelho chegou até nós, o evangelho chegou até a gente, entenda. Os discípulos tiveram que ralar, que era uma maravilha, irmão, pregando o evangelho. Se os discípulos que é discípulo, Jesus Cristo que é Jesus Cristo, irmão, deu o exemplo pregando, os discípulos também tiveram que ralar, que era uma maravilha, para o evangelho chegar até nós, e chegar nos 4 cantos do mundo, para a trombeta de Deus tocar, e irmos para a glória. Por que tu parou de pregar? Hein? Aqueles que não querem mais pregar, aqueles que não querem mais anunciar, estão se esfriando espiritualmente, vai ficar para trás, não vai subir no arrebatamento da igreja. Se esquenta aí no azeite do Espírito, converte a tua vida para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto estamos em vida, temos que pregar o arrebatamento da igreja. Enquanto estamos em vida, temos que mostrar que Jesus Cristo vai voltar, que Ele vai vir buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Desde o início da criação, o profeta Joel também veio advertindo. Ele tocou a trombeta em Sião, começou a fazer o nome de Deus conhecido, e os moradores da terra estavam se perturbando, estavam dizendo: o que é isso? Que negócio é esse? Nós não estamos entendendo. É a pregação do evangelho que vem para transformar, que vem para libertar, tirar o homem das correntes de Satanás e mostrar o endereço para os céus. Aleluia, glórias a Deus. E eles começaram a se perturbar, ficaram confusos e não entenderam nada. O profeta Ezequiel também veio na mesma, ele dizendo: o fim já vem aí, o fim já vem aí, estejai preparado, porque o Senhor da glória já vem aí para buscar o céu com milhares de seus anjos. Então é que todos os profetas tinham a esperança de andar na luz de Deus, tinha esperança de não ter a sua alma no inferno, tinha esperança de ir para os céus. Quem nunca ouviu falar do profeta Davi, um homem que virou rei após estar apacentando ovelha? Mas entenda, ele era apacentador de ovelha e estava ali, Deus o constituiu rei, mas continuou ali apacentando as ovelhas do Deus Altíssimo. Ele não deixou as ovelhas de lado. Não é só porque ele é rei que ele achou que era alguma coisa. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque vivia na vontade de
Deus. E quanto nesses tempos de agora não tem entrado por esse caminho, irmão? Eles deixaram de ser sacerdote, deixaram de ser pastor para apacentar a ovelha, para se virarem reis. Eles agora são reis da igreja. Eles querem dominar, fazer acontecer, mas não querem alimentar o rebanho de Deus. Prega o evangelho da verdade, porque Jesus Cristo já vem aí. Aleluia, glórias a Deus. A esperança é que a trombeta vai tocar e Jesus Cristo virá na sua glória com milhares de seus anjos para arrebatar aqueles que são seus. Dos céus, estejai atento no que eu vou te falar nessa hora. Arrebatamento da igreja é coisa séria. Arrebatamento da igreja é coisa real, porque se você não estiver preparado e apercebido, tu ficarás para trás, porque Jesus Cristo virá na sua glória para arrebatar os seus, aquele que perseverar até o fim. E entenderam que para ir para os céus tinha que ser diferente. Entenderam que para ir para os céus tinha que perseverar pregando o evangelho, porque sem a pregação do evangelho ninguém chegará lá, porque Jesus Cristo assim advertiu dizendo: pregai o evangelho nos 4 cantos do mundo, e aí então virá o fim. E aí então virá o fim. Fazei discípulo para que a evangelização mundial venha chegar nos 4 cantos e todos os povos venham compreender que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Mas isso depende daqueles que assim sabem que essa responsabilidade está na mão daqueles que o Senhor assim o constituiu, o ungiu e os preparou para este negócio. Entenda, a Bíblia nos diz no Antigo Testamento dizendo: aquele que está a minha palavra, falai-o com verdade, falai-o com justiça, mostrai o caminho e endereço dos céus. E essa responsabilidade está em nossas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho para o meu século, irmão, e lembro há mais de 8 anos atrás, eu olho para esse tempo agora, para este tempo presente, como que a evangelização tem parado de uma tal maneira. Tem uns que já não pregam mais o evangelho. Eles dizem que não precisa mais disso. Eles dizem, sabe o que? Não, todo mundo já sabe da verdade, todo mundo já conhece. Para que falar? Para que anunciar? Para que ficar dizendo que o povo já sabe? Se soubesse não pecava, se soubesse não errava, se soubesse não era destruído. Porque quando foi dito ali na palavra dizendo que o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, é porque faltou conhecimento. E que conhecimento é esse? Da novela, do jornal Dia, Globo, ou Rede TV, eu sei lá. Eu só sei de uma coisa: faltou conhecimento da palavra de Deus. Se não há palavra de Deus, há destruição de povos. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, você que conhece a palavra de Deus, a Bíblia nos diz lá em Judas, dizendo, no Judas capítulo 14, diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Ele já vinha aí. O apóstolo Paulo em Coríntios também nos dizia, dizendo: seremos levados para os céus num abrir e fechar de olhos. Calcule agora, são 7 milésimos de um segundo, aonde vai assim, acontecer que ninguém vai vir. Seremos arrebatados. Arrebatamento é coisa séria e tem um porém. Jesus Cristo, ele foi para a glória, só que antes dele ir, ele falou assim: eu vou, mas eu não deixarei você órfãos, e enviarei até vocês o Consolador, aonde haverá a promessa que sobre toda a carne derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonho, e muitos profetizarão dizendo que o grande dia do Senhor vem aí. Numa época em que a palavra dos homens tem perdido o descrédito, a única esperança é ouvir a voz de Deus. Numa época como essa, onde não dá para confiar em mais ninguém, a única esperança é ouvir a voz de Deus.
Deus, nesses últimos tempos, tem levantado esses profetas para anunciar o grande dia do Senhor, aos quais Ele já vem aí para arrebatar o seu povo, olhando para a Bíblia desde Gênesis e Apocalipse e meditando neste tempo presente, quantas coisas já aconteceram. Segundo alguns escatológicos, tem que se cumprir 118 acontecimentos de profecia para ver o seu cumprimento e assim acontecer o arrebatamento da igreja. Mais de 118, as 118 profecias já se cumpriram. O que falta se cumprir agora, sabe o que é? O evangelho terminar de bater nos quatro cantos do mundo e a trombeta soar lá em cima e Jesus Cristo assim buscar seu povo que perseverou e estava com o ouvido afinado, a hora que a trombeta tocar para nos levar para a glória. A Bíblia diz que Deus prometeu no início e que enviaria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Jesus Cristo veio à terra, o Filho de Deus. E após ele estar sobre a face da terra, ele voltou para os céus, após a sua morte e ressurreição. Mas ele foi e enviou o Espírito Santo até nós. E através do Espírito Santo se cumpriu em Joel, que diz assim, que sobre toda a carne derramarei, sobre toda a carne derramarei o meu Espírito. É o que está acontecendo. O Evangelho chega até nós, porque o Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne. Mas não se iluda. Não se iluda com as coisas dessa vida que são passageiras. As coisas eternas são da parte de Deus, aonde Ele nos levará para a glória. Então entenda, após esse derramamento, a Bíblia diz que também logo vinha o esfriamento da igreja, que tão somente dizer que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. São os tempos de agora, mas não se iluda também com esta vida não, porque é passageira também, porque Jesus Cristo falou, eu vou para os céus, mas eu não vos deixarei órfãos, o Espírito estará convosco, mas mesmo que Ele esteja convosco, estejais preparados, porque eu vou voltar com milhares dos meus anjos, para buscar aqueles que perseveraram na fé, pagar o preço miserável para poder ser fiel, para poder estar em santidade, morar nos céus, e aí soará a trombeta e nós iremos para a glória. O que nós estamos vivendo, e o que eu estou falando para você são coisas que já do início da criação Deus vinha advertindo todos os povos, todas as nações, e a Bíblia nos diz que as nações que se esquecem de Deus, Deus os lança no inferno. Os homens que se esquecem de Deus, Deus os lança no inferno. Não é Satanás que te lança no inferno, porque o homem segue seu próprio caminho. Deus tem um caminho reto, só que é caminho de espinho e é difícil entrar nesse caminho, mas não é impossível, porque servir a Deus não é impossível, agora cabe você querer. Interessante que de uns tempos para cá e bem antes, muitos acontecimentos já aconteceram sobre a face da terra, cataclismas, muitas desgraças, que nem este tsunami que aconteceu lá na Ásia, onde morreu um monte de gente. A Bíblia diz que nos últimos tempos a terra cambalearia como um bêbalo, os homens não iam entender o que está acontecendo, os cientistas estão pasmados, dizendo como pode, houve um desvio no globo da terra de alguns milímetros, aonde a terra, e vai acontecer muito mais coisa que está acontecendo. Este tsunami aconteceu lá na Ásia, morreu um monte de gente, e tem muito mais desgraça acontecendo, fora aqueles que eles estão abafando. Sabe por causa de quê? Porque ele entende, sabe que os crentes estão pregando e estão anunciando a verdade. E quando acontece tudo isso, sabe que as profecias de Deus estão se cumprindo. E Jesus Cristo já vem aí. A Bíblia diz que muitos serão pegos de surpresa. Um foi, o outro ficou. Dois estavam dormindo, casal, obrigado. Um foi, o outro ficou. Temos que estar vigilante a cada dia. Temos que vigiar com a nossa vida, com a nossa própria vida. Às vezes olhamos para a vida de A, de B, de C e começamos a questionar como pode. Deixa quem quiser andar de qualquer maneira. Toma conta da tua vida. Examine depois o homem para ver se está no caminho. Aleluia, glórias a Deus. A vinda de Jesus Cristo, antes dele vir, será precedida de muitas coisas. E muitas coisas têm acontecido sobre a face da terra.
muitos cataclismas, muitas desgraças que você conhece muito bem, até a desordem social e moral que está acontecendo nos 4 cantos do mundo. Isso é geral, porque a Bíblia diz que o pecado está no mundo, a Bíblia diz que não tem mais jeito esse mundo, o único jeito para este mundo é Jesus Cristo, você aceitando Ele para ir para a glória, porque Deus mesmo não quer mais nada com essa terra, que nos últimos tempos Ele vai destruir toda a terra, e será construído novos céus e nova terra. Leia a Bíblia e você compreenderá isso que eu estou te falando. Mas continuando, a Bíblia diz em Filipenses que diz: transformais os vossos corpos, e também nos diz ali em Romanos dizendo que já é hora de despertarmos do sono. Também nos diz em Apocalipse que Jesus Cristo avisou dizendo através de João: eis que cedo venho, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Em Mateus também nos diz dizendo: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, estejais preparado, porque Malaquias também nos avisou dizendo que outra vez nós vamos ver a diferença, e nós estamos vendo essa diferença agora, aonde muitos não vão perceber, porque muitos serão pegados desapercebidos, e Jesus Cristo voltará e nos levará para a glória. Acerca dos que já dormem e acerca dos que já morreram, eles ressuscitarão primeiro, porque a Bíblia diz assim, que primeiramente ressuscitará os que morreram em Cristo Jesus, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele. E para que você entenda muito bem, é desde os tempos passados, bem antes mesmo, bem lá do tempo de Adão e Eva, até os nossos tempos de agora, os que foram fiéis, não os infiéis, os que foram fiéis ressuscitarão, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele. Entenda, há pessoas que não provarão a morte, há pessoas que não vão provar a morte. Que isso, irmão? É uma pura verdade. Sabe por causa de quê? Porque estaremos continuando pregando o Evangelho, perseverando na fé, e entenderemos muito bem que Jesus Cristo vai vir na hora que menos esperar. São as profundidades do arrebatamento da igreja, onde muitos já não creem mais. Muitos dizem por aí, eu me lembro certa vez que eu estava evangelizando um certo jovem, e eu cheguei a esse jovem e falei assim: meu filho, volte para a igreja. E ele tão somente disse assim para mim: não, eu não vou para a igreja. O que eu vou fazer na igreja? A minha avó morreu dizendo que esse Jesus Cristo vai voltar, e esse Jesus Cristo nunca voltou. E eu disse para ele assim o seguinte: meu jovem, se tu passar desta vida para outra, o que tu vai fazer lá do outro lado da vida? Aí ele começou a meditar, começou a pensar, e não sei, eu não tinha pensado ainda nisso. Se você passar desta vida para outra sem Jesus Cristo, tu vai queimar no fogo do inferno, e depois você vai ver a realidade, que uma vez Deus te deu a oportunidade de salvação, e você não quis aproveitar a oportunidade de salvação. Então aproveite agora, volte para Jesus Cristo. Aquele jovem voltou correndo. Entenda, muitas pessoas se iludem com essa vida, porque Jesus Cristo ainda não veio, e dizem até assim: não, isso aí minha avó morreu falando isso, e Jesus Cristo não voltou. E estejais preparados, porque o que morrer em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados junto com eles. O arrebatamento da igreja vai acontecer de uma tal maneira que muitos só vão perceber porque estão ligados na televisão. Aí após eles estiverem ligados na televisão, aí vai ver a informação. Então entenda, eles até nem acreditam. A gente traz uma mensagem como essa, eles dizem até assim: não, esse negócio de arrebatamento de igreja é conversa fiada. Esse crente é doido. Ele está falando isso aí, mas isso não existe. Isso não existe. Quero ver quando a morte bater na tua porta. Aí você: quem é? Aí a morte: sou eu. Chegou a tua hora. Eu vim para te levar. Aí você: não, eu não quero ir agora, não estou preparado. Não interessa. Tu estando preparado ou não, eu vim te levar. A morte, quando chega até a pessoa, ela não diz a hora, não diz o momento e nem diz o dia que vai chegar. Ela chega de chupetão, ninguém vê. Partiu. A mesma coisa vai ser o arrebatamento da igreja. Não diz a hora, o momento, nem o dia. Vai ser no abrir e fechar de olhos, e muitos não perceberão. Por isso estejai apercebido, porque o arrebatamento da igreja é realidade. A vida com Deus também.
O arrebatamento da igreja é uma das coisas mais reais do que se pode imaginar, porque onde os homens estarão desapercebidos, só vai perceber aqueles que estiverem com a vida em santidade ao Senhor, e aí escutarão a trombeta soar lá em cima, e Jesus Cristo voltar com milhares de seus anjos, e dará ordem aos anjos: vá nos quatro cantos do mundo, buscai os meus. Então somente a hora em que a trombeta tocar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, e escutarão a voz do Senhor, aos quais onde o Senhor assim, através do suar da sua voz, os mortos ouvirão. E tem, porém, alma não ressuscita. O que ressuscita é corpo. Então a Bíblia diz que ao pó, nós vamos descer ao pó da terra. Mas nós descemos ao pó da terra, o pó vai ter que devolver tudo aquilo que ele tirou de nós. E após o pó devolver aquilo que ele tirou de nós, é o que vai acontecer na ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que após os mortos que morreram em Cristo Jesus escutarem a sua voz, eles vão ter que ir lá e buscar os seus corpos onde foram enterrados. Mas que isso, irmão? Isso é desde o tempo de Adão e Eva. Será que isso vai acontecer? Claro que vai acontecer. Tudo que desce ao pó, o pó vai ter que retornar, devolvendo tudo mais num corpo glorificado. Porque muitos dizem por aí que Deus só quer o coração, Deus só quer o coração. Isso é uma mentira do diabo. Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu, mas um corpo glorificado incorruptivelmente, para que possa assim morar lá em cima e estar eternamente do lado de Deus. E é aí onde que eles não compreendem e se confundem, porque a Bíblia diz acerca disso. Deus advertiu dizendo lá no início, sabe o que? Ele disse assim, sabe o que ele disse? Vigiai para não virar comida de Satanás. Não entendi, irmão. Você vai entender agora. Deus falou assim para a serpente: tu rasteirás e comerás pó. Tu rasteirás e comerás pó. Então entenda o que eu vou te dizer. Todos aqueles que estão vivos, a Bíblia diz que nu nós viemos e nu nós retornaremos. Para onde? Para o pó da terra. Então vigiai, para que você não possa ser tragado por Satanás, mas possa ser recebido na glória e morar eternamente do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E aqueles que não perceberão o arrebatamento da igreja vão andar de um lado para o outro confuso e perdido e perguntando uns aos outros como pode. O que é isso que aconteceu? Milhares de pessoas sumiram, milhares de pessoas estão desaparecidas nos quatro cantos do mundo. E está pensando que vai acontecer aqui só no Brasil? É nos outros países também. Os outros países vão participar também. Aqueles que são fiel a Deus, aqueles que perseveraram na fé cristã, vão subir no arrebatamento da igreja para também estar do lado de Deus. A ordem é: nos quatro cantos do mundo, recolher os escolhidos de Deus. E o interessante é que as pessoas não vão perceber. As pessoas vão estar tão ligadas e antenadas nas coisas desse mundo que eles não vão perceber. Aí o que vai acontecer? Eles não vão perceber, uns só vão perceber porque vão estar tão ligados na televisão. Aí vai vir aquela seguinte informação. Concernente ao que vai acontecer, porque eles só vão perceber na hora que aparecer na televisão notícia urgente, na hora que aparecer na televisão assim, dizendo a notícia assim para eles, a tristeza para uns e a alegria para outros, dizendo assim, ó: notícias. A notícia importante e assustadora tenho para vos passar. Aí vem a Rede Globo e informa que sumiu milhares de carioca no estado do Rio de Janeiro. Aí vem o SBT e informa: sumiu milhares de paulistas do estado de São Paulo. Vem a Rede TV também informa: sumiu milhares de baianos do estado da Bahia. Vem também a Rede Record e informa: sumiu milhares de Paraíba do estado de Pernambuco. E vem também a Rede Band também informa: sumiu milhares de mineiros do estado da Bahia.
Estão chegando informação a todo momento, de todos os lugares, de satélites e de e-mail e da internet, de tudo quanto é quanto de lugar, e chegando a informação, e sempre tem alguém que chega na conclusão final, sempre tem alguém que diz, até assim começa a perceber, alguma coisa aconteceu, porque é muita gente sumida. E começa a informação daqui, informação de lá, informação de cá. E também no Brasil sumiu milhares de habitantes sobre os estados do Brasil. Sumiu milhares de americanos sobre os estados ali dos Estados Unidos da América. E dos países afora estão assustados porque também dos outros países também sumiram. Ali da China, da França, da Europa. E todos os países acontecimentos são tudo ao mesmo tempo. E eles chegam à seguinte informação: que os que sumiram eram os que pregavam o Evangelho e anunciavam que Jesus Cristo é o Salvador da glória. E a tristeza vai pairar nos corações, porque a oportunidade foi dada. E eles tiveram a oportunidade por causa dos baluartes de Deus, que perseveraram anunciando, pagaram um preço miserável pela fé cristã, mas foram recompensados, levados para a glória. E uma pessoa se levanta no meio da multidão e diz: o juízo de Deus começou, e agora, o que nós vamos fazer? E o saldo do prejuízo é: aviões caíram dos céus, carros desgovernados bateram, trens descarrilhados dos seus trilhos, motos jogados no chão, navio afundado em alto mar, submarino naufragaram nas profundezas do oceano, helicópteros explodiram porque caíram no chão, e todos estão pasmados e assustados, e entenderam que era verdade o que os preletores anunciavam. Pessoas estão desesperadas, porque sumiram seus parentes, sumiram seus vizinhos, mulheres procurando seu esposo, esposos procurando suas mulheres, pais procurando seus filhos, patrões procurando seus funcionários, filhos procurando seus pais, e o desespero nos quatro cantos do mundo. Sumiu também uma multidão de seres humanos, que o saldo do sumiço é assustador. E uma pessoa sabiamente se levanta, porque agora virou sábio, antes não era sábio, e falou entre a multidão os que os pregadores diziam, os crentes pronunciavam e anunciavam, era verdade, porque o juízo de Deus começou, e agora já não temos mais para onde fugir ou para onde correr. Aí muitos vão cair na realidade. Na realidade, sabe por causa de quê? Porque foram advertidos, foram avisados que isso ia acontecer, mas não quiseram se despertar. Muitos crentes pregaram dizendo concernente ao arrebatamento da igreja. Muitos crentes avisaram, pagaram preço com sua própria vida para que o evangelho viesse a chegar até nós. Mas eu só sei de uma coisa e te digo nessa tarde para você: ou você se desperta para poder ir para os céus, ou então você vai ficar com aqueles, porque para os que vão para o céu é só alegria, mas para os que ficam é só tristeza. Porque isso que eu estou trazendo para você nessa tarde é fato real, que vai acontecer, tu estando preparado ou não. Jesus Cristo vai voltar para buscar aqueles que perseveraram na fé cristã em Deus. Desperta enquanto é tempo, porque esta pode ser a minha última pregação, esta pode ser o teu último anúncio, dizendo para você, porque se Jesus Cristo não vem, a morte virás, mas estejais preparado, tanto para a morte ou para o arrebatamento, porque prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Quantas pessoas que depois que olharem um para os outros, aqueles que vão ficar, vão olhar assim dizendo, como pode? Eu podia ter me preparado e não me preparei.
Me preparei para essa vida, achei que tinha tempo. E agora? Agora, meu filho, fica aí para o juízo com o anticristo. Porque a Bíblia diz que ele se levantará contra tudo e contra todos, e contra aquele que se chama Deus. Aqueles que chamam Deus serão perseguidos pelo anticristo. Estejais preparados, estejais preparados. Jesus Cristo advertiu dizendo: aqueles que estão no monte não desçam para voltar, aqueles que estão no telhado não desçam lá para baixo, porque a perseguição vai ser total. E bem-aventurado aqueles que vão na primeira ressurreição, porque será tirado sobre da face da terra a palavra de Deus, vai ser tirado da face da terra o Espírito Santo, vai ser tirado da face da terra os crentes salvos, e vai ficar só tormento e angústia. E a Bíblia diz que nos últimos tempos vai haver fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Se hoje tu está ouvindo, arrepende enquanto é tempo, porque Jesus Cristo já vem aí. Jesus Cristo virá, Ele está advertindo a você, está te avisando através dos teus atalaia, através dos teus profetas, através de pastores, sacerdotes e até de membro, e de todos aqueles que têm a unção dos santos, estão vos avisando, porque a hora que o arrebatamento acontecer, você não vai estar desapercebido, porque uma vez tu foi avisado, uma vez Deus te avisou, então esteja aí pronto para subir, porque Jesus Cristo já vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Se prepare, porque a hora é essa. Jesus Cristo está te chamando para ir para a glória. Jesus Cristo está te chamando para ir para os céus. Aceita Jesus Cristo enquanto é tempo. O que eu estou falando para você aqui foi que o Evangelho chegou até nós. Foi que o Evangelho chegou até nós. Os seus servos têm preservado e perseverado até o fim. E você? Já pensou se eu não tivesse ouvido o Evangelho da verdade? Eu estava lá no mundo. Quem era eu lá no mundo? Andava lá no mundo de cabelo grande, brinco na orelha, de qualquer maneira, achando que estava curtindo a vida. Mas um dia, se a morte batesse na minha porta, eu ia partir desta vida para outra e ia queimar no fogo do inferno. Mas Jesus Cristo teve misericórdia da minha vida e me advertiu: venha para o meu Evangelho, porque eu tenho uma obra contigo. E após o Evangelho chegar até mim, eu estou te falando nessa tarde aquilo que eu fui privilegiado por Deus. Alguns pesquisadores dizem, e o IBVE também está pesquisando, dizendo que até 2010 a população evangélica será de 55 milhões de habitantes. Mas até lá Jesus Cristo já pode ter vindo para buscar o seu povo. As profundezas do arrebatamento da igreja é uma das maiores realidades de todos os tempos. Se tu estiver preparado, tu subirás. Se tu não estiver preparado, Jesus Cristo vai vir assim mesmo. Mas Ele vai buscar o seu povo. Prepara-te para se encontrar com Deus. Aleluia, glórias a Deus. E esta é a palavra de advertência dessa tarde, porque o fim já se aproxima. O fim já se aproxima. Aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo. Muitos sinais aconteceram sobre a face da terra e outros ainda estão acontecendo. Muitas coisas Deus tem mostrado através do que está acontecendo sobre a face da terra. Uma foto tirada recentemente na internet, que você ali olhou e dizia como é que ia ser mais ou menos o arrebatamento da igreja. Algumas crianças nascendo em alguns hospitais com algumas coisas que deixavam muitos pasmados e já nos mostrava concernente ao arrebatamento da igreja. Cientistas, pesquisadores pesquisando e escavando alguns vulcões, escutaram um grito dos infernos. Entenda uma coisa: anjos de Deus e anjos de Satanás andam se materializando por aí. Entenda, as coisas de Deus é realidade. Se tu estiver preparado, tu vai. Se não tiver, tu vai ficar. Mas prepara para se encontrar com Deus. Aleluia, glórias a Deus. E também recentemente passou na televisão dizendo de dois animais, que um estava pegando a feição do rosto de um ser humano, e os cientistas não estavam sabendo explicar concernente aquilo. Mas eu sei explicar para você nessa tarde, dizendo: é fim dos tempos, explosão cósmica nos céus, explosão nessa terra e explosão lá no quinto dos infernos, porque a Bíblia diz que Satanás já se ira, porque o tempo já se aproxima e ele sabe que Jesus Cristo já vem aí. Estejai preparado, porque a globalização do mundo também já nos está nos mostrando o prenúncio e o princípio, aonde a marca da besta vai entrar, e aqueles que ficar para trás serão marcados pelo anticristo, pelo código de barra através do 666.
a Deus. E já na Europa você já sabe muito bem que tudo já está mostrando lá que eles já estão procurando um homem, ou que venha de Deus ou que venha de Satanás, para poder unificar todas as nações numa só moeda, para ver se eles conseguem acabar com a corrupção. Entenda, Satanás já está preparando o palco para o anticristo, porque já sabe que Jesus Cristo está perto para vir buscar o seu povo. Porque lá na Europa eles já começaram a buscar um homem para poder unificar todas as nações do mundo, para ter uma só moeda, para que venha assim controlar. Mas Jesus Cristo advertiu dizendo, através dos seus profetas, que antes disso acontecer, primeiramente vai acontecer o arrebatamento da igreja. Por isso estejai preparado, porque Jesus Cristo já vem aí. Essas são as palavras sinceras que o Senhor colocou em nosso coração. Se você não se preparar para subir, você vai ficar. Porque Jesus Cristo já vem aí. E temos que estar preparados. Nesses últimos tempos, Ele tem levantado os seus servos e seus profetas para anunciar concernente ao arrebatamento da igreja. Aonde tudo nos mostra que o Rei da Glória já vem aí. Aonde tudo nos mostra que a promessa prometida por Deus é uma pura verdade. Por isso, estejais preparado, que Deus não tem levantado os seus profetas para falar em vão, mas antes para advertir que este grande evento está para acontecer, aonde todo olho verá que Jesus Cristo virá e as profecias houve seu cumprimento. E uma das maiores profecias que vai cumprir agora é o arrebatamento da igreja, aonde estamos esperando por isso, e você espere também, porque Jesus Cristo já está para vir aí, para buscar o seu povo, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, que se preparou e esteve ali, perseverando até o fim, com sua fé em Jesus Cristo. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia, e você sabendo que o tempo já está próximo, porque Jesus Cristo já vem aí para buscar o seu povo. Estejais preparado, estejais preparado. Vigie, 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 porque Jesus Cristo já está voltando.